Você está com dívidas de cartão de crédito ou de cheque especial? E aí? Essas dívidas podem ser executadas judicialmente? Aconteceu comigo. Eu tinha uma dívida em um determinado banco e em um determinado dia eu recebi uma notificação que aquela minha dívida estava sendo executada pelo banco. Mas sabendo de todas as instruções e de todas as normas, eu pude recorrer e conseguir reverter aquela situação. E neste vídeo eu quero te mostrar como e quando os bancos procedem à execução judicial e também vou te mostrar como você deve se proteger e recorrer para que você não tenha esta execução judicial contra você. Vou trazer aqui também dicas especiais do Dr. Vinícius Nunes, que é especialista em direito financeiro, e ele vai te mostrar aqui algumas regras que os bancos precisam obedecer e que você precisa conhecer para que você possa se defender desses ataques dos bancos. Fica com a gente até o final desse vídeo e você vai saber todas as informações para que você não caia neste ataque financeiro que os bancos eles jogam contra todas aquelas pessoas que estão endividadas. Eu já aproveito aqui e peço que você deixe o seu like nesse vídeo. Também faça um comentário se já aconteceu com você de ser executado judicialmente por causa de uma dívida. E também não deixe de inscrever-se no nosso canal para que você possa apoiar o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos aqui às explicações. Existem algumas dívidas que podem ser executadas judicialmente, até mesmo uma dívida bancária. Mas espera aí, existem algumas exceções que você precisa conhecer. Aquelas dívidas que nós temos de impostos, tributos, essas dívidas elas podem ser executadas judicialmente e isso acontece normalmente através de penhora de bens e coisa parecida, mas dívidas bancárias existem algumas exceções. Por exemplo, no Código de Processo Civil, as dívidas principalmente de cartão de crédito e de cheque especial, elas não são especificadas. Outras dívidas, porém, como de empréstimo, onde você assina ali um contrato de empréstimo, e ali podem existir algumas cláusulas que preveem, né, que se você não pagar aquela dívida ou se você não quitar aquele empréstimo, o banco tem o direito de recorrer judicialmente para tentar recuperar o seu crédito. Mas você precisa entender que existem exceções e existem situações em que os bancos, apesar de eles promoverem ações judiciais, eles não podem executar essas dívidas. Já que essas dívidas elas não estão especificadas dentro do Código do Processo Civil, elas não podem muito bem ser executadas judicialmente, a não ser que haja um reconhecimento da sua parte dessa dívida. Ou seja, quando você faz uma renegociação da dívida e você aceita ali parcelar em algumas parcelas, ou você pega ali o total da dívida e bota para pagar ali de uma vez só, obtendo algum desconto, mas se você não quitar aquele boleto, você está reconhecendo aquela sua dívida. E aí sim o banco ele tem o direito de te acionar judicialmente. Mas vamos ouvir aqui algumas explicações do Dr. Vinícius Nunes. Ele é especialista em direito financeiro, como eu já falei. Ele vai nos explicar aqui, mostrando todos os meandros da lei, passo a passo, como o banco ele deve proceder e como você precisa conhecer os seus direitos para que você não seja interpelado judicialmente pelo banco quando o banco não tem esse direito. Eu aqui é explicar algo jurídico para uma pessoa leiga, mas eu vou tentar e vou fazer isso através de explicação em 3 partes. A primeira parte, eu vou falar do artigo 784 do Código de Processo Civil, que é o artigo que vai listar as 13 possibilidades de títulos que podem ser executados. E a gente vai ver que dessas 13 possibilidades não constam esses contratos bancários, mas tem um inciso que vai nos colocar uma pulguinha atrás da orelha, e aí a gente vai para a parte 2 e para a parte 3. Aqui está a lista dos 13 títulos que podem ser executados. São 13 incisos do artigo 784, e eu quero chamar a atenção para o inciso 3º aqui. Esse inciso 3º fala que o documento particular assinado pelo devedor e 2 testemunhas poderia ser executado, poderia ser um título executivo extrajudicial.
porém não se aplica no caso do cartão de crédito. A interpretação desse dispositivo trouxe diversas discussões no universo jurídico. Será que pode executar cartão de crédito, empréstimo e cheque especial? Será que não pode? E quando existem diversas discussões acaloradas no universo jurídico, geralmente, para resolver esse problema, STF, STJ e todas as demais instituições do Poder Judiciário, eles criam súmulas. E uma súmula foi criada, a súmula 233 do STJ, estabelece algumas regras importantes. A gente vai ver ela na parte 2 da nossa explicação. Continua comigo. E essa súmula fala que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado do extrato da conta corrente, não é título executivo e, portanto, não pode ser executado. Mas perceba que essa súmula nada fala dos contratos de cartão de crédito. E aí a gente vai para a nossa terceira parte da explicação, que é a análise da jurisprudência. O que decidem os tribunais a respeito desse tema? Vamos ver? E a jurisprudência entende por equiparação, ou seja, o contrato de cartão de crédito, mesmo que acompanhado de faturas e documentos que demonstrem a evolução do débito, não é título executivo. Esse é o entendimento da jurisprudência. E repare que naquela imagem que eu mostrei aqui atrás agora, tem mais de 10 mil resultados naquela linha de pesquisa sobre possibilidade ou não de execução de contrato de cartão de crédito e cheque especial. Não pode, tá? Então não pode executar. Porém, presta atenção aqui que é muito importante. Não significa que essa dívida não possa ser cobrada. Você pode ser cobrado pelo banco, você pode ter o seu nome levado ao SPC e Serasa, você pode ter influência do não pagamento no seu score de crédito, e o banco pode se valer de outros instrumentos jurídicos para poder te cobrar, como, por exemplo, a ação de cobrança e também a ação monitória. O que isso significa na prática? Significa que o banco precisa tratar aquele contrato e transformar aquele contrato através de uma ação judicial em um título executivo judicial. Então não é direto, ele não pode entrar com uma execução contra você e penhorar bens. E por que isso é importante de falar e por que tem diferença a questão da execução e a questão das demais ações judiciais para cobrar? Porque os bancos eles vão te ligar todos os dias dizendo que vão penhorar os teus bens caso você não pague aquela prestação, aquele contrato, aquela fatura. E isso é uma mentira. O banco pode sim cobrar, mas não vai haver penhora tão cedo. Ele precisa primeiro entrar com uma ação, chegar no final dessa ação, depois com sentença de procedência e trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso, aí sim ele pode pegar essa sentença e executar através de uma execução, e aí sim pode acontecer penhora, tá? Então, o meu conteúdo serve para te mostrar que essas ameaças dos bancos, elas são inverídicas. E você sabe por que o banco faz essas ameaças? Porque ele quer que você assine uma confissão de dívida. E se você assinar uma confissão de dívida, que também é chamada de renegociação, também é chamada de refinanciamento, você vai estar dando a ele a possibilidade de entrar com uma execução direta. Porque no caso da confissão de dívida, faz título executivo. Tá? Então ele vai usar dois argumentos com você. Primeiro, que vai penhorar os teus bens para que você assine a confissão de dívida. E segundo, que você estaria trocando uma taxa mais agressiva do cartão de crédito do cheque especial por uma taxa do empréstimo. O que a gente vai ver que, de fato, se você assinar, vai te trazer alguns problemas. Olha o que diz a súmula 300 do STJ, que o instrumento de confissão de dívida, ainda que originado em contrato de abertura de crédito, faz título executivo. Se trata de um título executivo. Portanto, não caia nas ameaças dos bancos, aconteça o que acontecer, não assine confissão de dívida. Porém, recomendo fortemente que você pague a sua dívida, é assim que você faz a economia girar, é assim que você, cidadão de bem, faz com seus compromissos que você assumiu, você honra eles, pague as suas dívidas, porém não assine renegociações, porque você vai estar multiplicando a sua dívida por 10. Procure um advogado especialista em direito bancário para te ajudar nessas questões. É isso aí, galera. Eu acho que ficou muito bem explicado. Agora você sabe que os bancos eles têm determinadas limitações para que te acionem judicialmente ou executem judicialmente aquela sua dívida no cartão de crédito ou no cheque especial. Mas eu vou reforçar aí o que o doutor ele aconselhou. Tente negociar a sua dívida com o banco para que você evite processos judiciais. Porque além das custas de juros, moras e outras taxas que os bancos eles cobram, vão entrar também as custas judiciais e os honorários advocatícios, o que vai encarecer ainda mais a sua dívida. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com alguém que precisa ouvir essas dicas, e também não deixe de dar o seu like.
Inscreva-se no nosso canal para que você possa estar recebendo semanalmente novas dicas de como você fazer o seu dinheiro suado render. Até a próxima vez e fiquem com Deus.